És feliz porque crestes, Maria, pois em ti a palavra de Deus vai cumprir-se, conforme ele disse. 31 de maio, sábado, e nós estamos aqui celebrando a visitação da bem-aventurada Virgem Maria. Sábado, festa, e nós vamos ouvir o Evangelho de Jesus, que está em Lucas, capítulo 1, versículos do 39 ao 56. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: Minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Maria é um exemplo de mulher, é um exemplo de cristã. Maria, assim que ela recebe a missão de gerar no seu ventre Deus, Jesus, ela é informada que a sua prima Isabel, que era considerada estéril, já estava lá idosa, mas que ela já estava no 6º mês. É tão lindo isso, que Maria, recebendo a missão de ser a mãe de Deus, Maria, sabe aquelas pessoas que às vezes a gente fala assim, que sobe para a cabeça, que a fama sobe para a cabeça, a riqueza sobe para a cabeça? Que honra alguém poderia ter no mundo mais do que ser a mãe de Deus, do que gerar Deus dentro de si, dentro do seu ventre. E Maria, ouvindo isso, aceitando isso, assumindo essa missão, ela não se achou melhor do que ninguém. Pelo contrário, ela correu apressadamente, versículo 39, apressadamente, foi para a região montanhosa, para a casa de Zacarias e de Isabel. Maria, que quando recebe a missão de gerar Deus no seu ventre, Maria se coloca a serviço. Meu irmão e minha irmã, essa é uma grande mensagem, é poderosa para nós cristãos. Não existe cristão sem servir ao outro. Não existe cristianismo sem amor.
Não existe cristianismo sem se colocar a serviço do outro. Jesus, na última ceia, lava os pés, serve e fala, faça o mesmo. Maria recebendo a missão, começando tudo, Maria vai servir. E aqui eu já te faço uma pergunta. Você tem servido? Você tem colocado os teus dons, os teus talentos, os teus bens a serviço do reino de Deus? A serviço do Mestre? Maria nos trouxe esse grande ensinamento. Ela ao invés de ficar em repouso, ela foi servir, ela foi ajudar. E aqui, trazendo um pouco desse contexto, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Eu estou lendo aqui para eu não mentir, para eu não falar palavras minhas. Maria é essa mulher que tem o poder de provocar o Espírito Santo. Ela que está junto com os discípulos quando estão lá no cenáculo com a casa com a porta fechada. Maria está reunida quando o Pentecostes acontece, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. E é essa mesma Maria que quando recebe, por ação do Espírito Santo, gerar no seu ventre Jesus, ela já começa, onde ela vai, ela leva Jesus e ela leva o Espírito Santo. Por isso que você não deve ter medo de receber Maria, de acolher Maria, porque quando Maria chega, antes dela já chega o Espírito Santo. Versículo 41 é lindo. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ela nem precisou ver Maria, ela nem precisou tocar em Maria, ela só precisou ouvir a saudação de Maria. Imediatamente a criança pulou no seu ventre e imediatamente Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Meu irmão, talvez a sua vida está precisando se encher do Espírito Santo. E para ela se encher do Espírito Santo, está precisando ouvir a saudação de Maria. Talvez a gente está precisando ouvir no nosso casamento, na nossa família, a saudação de Maria. Foi essa saudação de Maria que fez a criança estremecer no ventre de Isabel e Isabel ficar cheia do Espírito Santo. O primeiro Pentecostes já acontece ali. Olha como essa mulher poderosa, mas que ela em nenhum momento ela se colocou com poder, pelo contrário, ela se coloca a serviço do outro. Ela foi ajudar uma idosa que estava ali também grávida, já estava no 6º mês. Ela foi ajudar, ela foi servir, ela foi se doar. E antes dela chegar, só ouvir a saudação, aquela senhora, Isabel, já se enche do Espírito Santo. E quando eu estiver cheio do Espírito Santo, o que eu falo não é de mim mesmo, é do Espírito Santo. Você, meu irmão, que é cheio do Espírito Santo, quando você fala, as palavras não são suas, as palavras são do Espírito Santo. Nós somos apenas o mensageiro, a mensagem é o Espírito Santo. Então, com Isabel cheia do Espírito Santo, o que é que ela diz? Olha o que é que o Espírito Santo diz através de Isabel. Com um grande grito, exclamou: bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu, Maria. Gente, quem está dizendo isso não é Isabel. Quem está dizendo isso é o Espírito Santo, porque Isabel está cheia do Espírito Santo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre.
Isabel só ouviu a saudação de Maria. Como é que Isabel já sabe que Maria está grávida? Como é que Isabel já sabe que bendito é o fruto do teu ventre? Como é que Isabel no versículo 43 vai dizer: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Esse Espírito Santo que já falou, esse Espírito Santo que já revelou tudo. Maria só fez saudar. Na saudação de Maria, Isabel já fica cheia do Espírito Santo, a criança já pula no seu ventre e Isabel exclama: bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Estou lendo aqui o Evangelho, gente. E ela diz no versículo 45, feliz aquela que acreditou. Feliz és tu, Maria, que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Isabel, cheia do Espírito Santo, diz: bem-aventurada és tu, Maria. Feliz és tu, Maria. Eu vou encerrar, porque se eu me empolgar nesse evangelho aqui, eu vou ficar 1 hora com vocês aqui. Tem muita coisa para falar, mas eu vou encerrar. Se Isabel, cheia do Espírito Santo, está dizendo que Maria é bendita entre as mulheres, que bendito é o fruto do seu ventre, como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Que ao ouvir tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Isabel, cheia do Espírito Santo, diz: bem-aventurada és tu, feliz és tu, Maria, que acreditou, e o Senhor vai cumprir tudo que te prometeu. Se Isabel, cheia do Espírito Santo, falou essas coisas, o que eu e você estamos falando de Maria? Por aqui a gente vai saber se estamos cheios do Espírito Santo ou se não, ou se estamos cheios do espírito deste mundo. Que essa reflexão nos ajude a gente reconhecer nesse 31 de maio, nesse sábado, onde nós estamos fechando a semana, fechando o mês de maio, o mês mariano, com esse lindo evangelho falando da nossa mãezinha do céu, Maria. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.